Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos seguindo neste ano as Confissões Luteranas, o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Estamos já na penúltima obra, no penúltimo texto, que é exatamente o Catecismo Maior. E agora nós vamos concluir a segunda parte, que é o Credo Apostólico. Nós já vimos uma introdução, os dois primeiros artigos, e neste vídeo número 51 das Confissões Luteranas para hoje, queremos finalizar com o terceiro artigo, que fala a respeito do Espírito Santo. Vamos juntos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. É muito bom que nós vemos como os catecismos eles se complementam. O catecismo menor, ele traz um apanhado sucinto, breve e objetivo para que crianças, jovens possam ter a base da sua fé. O Catecismo Maior, ele procura, de certo modo, digamos assim, aprofundar. Só que falar assim pode soar meio diferente da proposta de Lutero, se você entender de uma forma errada. Porque nós pensamos assim, aprofundar é conhecer mais, estudar mais, quem sabe olhar cada parte de uma forma mais detida. E não é exatamente a proposta de Lutero no Catecismo Maior. Lembrando que o Catecismo Maior ele foi redigido com base em uma série de sermões de Lutero que ele fazia porque ele era pastor, ele pregava. Então, se nós observarmos o que Lutero faz no estudo do Credo Apostólico, no estudo dos 3 artigos, nós veremos que ele aprofunda de uma forma sucinta, objetiva. Ele aprofunda no sentido de nos apontar um caminho pelo qual nós podemos ter a resposta de todo o artigo. Nós podemos ter o essencial, digamos assim, de cada artigo do credo. Ele faz isso no primeiro artigo, ele faz isso no segundo artigo, ele faz isso no terceiro artigo. E é muito bom porque às vezes nós pensamos, eu tenho que saber muito, então eu tenho que saber muito conteúdo. Não. Até porque nós estamos vivendo em uma época que saber muito conteúdo é até desnecessário. Nós temos o Google, nós temos a IA, nós temos ChatGPT, Gemini, etc. e tal. O que nós observamos é que mais do que saber quantidade, precisamos de qualidade. Ao mesmo tempo, o terceiro artigo do Credo no Catecismo Maior é o mais extenso, a explicação, é a mais extensa. Se nós observarmos o primeiro e o segundo artigo, são bem breves. O primeiro artigo dá uma clareza na palavra de Deus ser o nosso Criador e mantenedor. E claro, o primeiro artigo em si, ele já é o mais breve. O segundo artigo, a gente se surpreende porque a explicação de Lutero, ela é muito breve. E aí nós podemos pensar, mas por que o segundo artigo é o maior? Porque Lutero vai dizer que tudo se resume ao fato de Cristo ser o meu Senhor, o seu Senhor. E assim nós sabemos a quem pertencemos. No primeiro artigo nós conhecemos quem é Deus, o que Ele faz por nós. No segundo artigo, sim, o que Ele faz é nos redimir, mas nós observamos que Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. E no terceiro artigo, a palavra-chave é santificador.
E o terceiro artigo é o mais extenso. A explicação para o terceiro artigo é a mais extensa comparada com os outros dois artigos. Por quê? Seria o Espírito Santo mais importante? Sabemos que não. Não existe essa diferenciação entre as três pessoas da Trindade. Seria o terceiro artigo o mais difícil de compreender, por isso Lutero ele escreveu mais? Não. Na realidade, ele vai dizer lá na explicação do segundo artigo que, observe bem, é tão difícil explicar cada parte aqui do segundo artigo, que fala sobre Cristo, que eu sugiro que vocês acompanhem ao longo do ano, nos cultos, em cada época, desde o início do Advento, Natal, até o final da época especial, que é a Páscoa, a ressurreição, a ascensão. E claro, tem um tempo comum, mas ele está se referindo especialmente, porque o calendário da igreja, do ano, se divide em duas partes, especialmente, se divide em mais partes, mas em duas partes principais, que é o tempo festivo, em que nós pegamos do Advento até Pentecostes, e o tempo comum, que é o período pós-Pentecostes, que é esse período que nós estamos vivenciando. Então Lutero vai dizer, olha, não tem como explicar cada parte deste segundo artigo, porque é muito extenso, eu tenho que escrever um livro. É claro que não escreve desse modo, nessas palavras, mas eu estou aqui trazendo de uma forma objetiva exatamente o que ele quer dizer, né? Essa é a nossa proposta. E o terceiro artigo, Lutero vai dizer assim, algo muito interessante. Já já eu vou citar as frases, mas eu acho que essa explicação introdutória é muito importante para que a gente possa compreender a proposta de Lutero. Ele vai dizer que a obra de Deus Pai já está realizada. Claro que ele não apenas é criador, ele é mantenedor, ele continua mantendo tudo, né? De certo modo, sua obra está em processo, mas de modo geral, aquilo que ele tinha como função principal está concluída. A obra da segunda pessoa da Trindade, da mesma forma, Cristo nos redimiu, ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou. Já a obra do Espírito Santo está em constante e permanente processo. E nós somos alvo desta obra. Então, por isso, Lutero vai ficar mais tempo aqui na obra, ou na explicação da obra do Espírito Santo. Feita essa introdução, um pouco mais extensa, vamos aos destaques, para que o nosso vídeo também não fique tão longo. Nós temos bastante destaques aqui. Primeiro deles, o melhor título que posso dar a este artigo é da santificação, não disse? Pois nele se expressa e é apresentado o Espírito Santo com seu ofício, a saber, que santifica. O que é santificar? Pense aí com você. A palavra já nos diz, né? Santificar é tornar santo. Santificar é, de fato, pegar alguém que não vale nada, vamos falar em palavras simples e diretas, e tornar essa pessoa diferente, uma nova criatura. É isso que Deus faz conosco. E essa é uma função precípua da terceira pessoa da Trindade. Mas como se realiza este santificar? Resposta: assim como o Filho obtém o domínio pelo qual nos conquista por meio de seu nascimento, de sua morte, ressurreição, etc., da mesma forma o Espírito Santo efetua a santificação por meio das partes seguintes: a comunidade dos santos ou igreja cristã, o perdão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Quer dizer, Lutero pega exatamente o que está escrito na íntegra do terceiro artigo do Credo e ele coloca isso como funções do Espírito Santo.
Ou seja, o terceiro credo, ele vai apontar para a igreja. O terceiro artigo do credo, ele vai apontar para a igreja. Ele vai apontar para o perdão dos pecados. Onde nós recebemos perdão dos pecados, se não na igreja? E quando eu falo igreja, não estou me referindo a um prédio, não estou me referindo a uma denominação, eu estou me referindo à comunhão dos santos, à ressurreição da carne e à vida eterna. Terceiro destaque, Lutero diz: porque nem você nem eu jamais poderíamos saber algo a respeito de Cristo ou crer nele e conseguir que seja nosso Senhor se o Espírito não nos apresentasse Cristo e o apresentasse ao coração pela pregação do Evangelho. A obra foi feita e está completada, pois Cristo obteve e conquistou esse tesouro para nós por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Então, qual que é a grande função do Espírito Santo? Não apenas nos santificar, mas apontar para a obra de Cristo. Digamos assim que se fosse uma apresentação em um teatro, em um show, em um concerto, o Espírito Santo nem entra no palco. Quem deve estar no palco é Cristo. O Espírito Santo, ele vai funcionar como uma iluminação apontando para Cristo. Santificar não é outra coisa que não seja conduzir ao Senhor Cristo, para que se receba esse bem ao qual não poderíamos chegar por nós mesmos. O Espírito Santo faz essa função primordial, elementar, extremamente necessária, que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Certa vez, isso não tem muito tempo, alguém me perguntou: pastor, o que o Espírito Santo faz? Qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo me intriga porque eu sei mais ou menos o que o Pai faz, eu sei o que o Cristo faz, o que eles fizeram e fazem, né? É até estranho falar no plural, porque é um único Deus, né? A gente está falando das pessoas, por isso a gente fala assim. Mas e o Espírito Santo? E essa é uma pergunta muito boa, muito importante. E aí a gente precisa observar que o Espírito Santo, ele vai nos santificar, ele vai apontar para Cristo, e ele vai ter uma função primordial de criar a fé em Cristo dentro de nós e de manter esta mesma fé. E aí eu respondi para essa pessoa que me perguntou, apontando para nós mesmos como pessoas imprestáveis. Às vezes é bom sermos diretos. Acho que isso ajuda e elucida bem. Por que, pastor, nós somos imprestáveis? Espiritualmente falando, né? A gente tem alguma função social no mundo, na vida. Com certeza temos na nossa família, no nosso trabalho. Vamos lá, né? Alto lá, não somos tão imprestáveis assim. Mas espiritualmente falando, nós somos imprestáveis. Por que você diz isso, pastor? Porque, olhem só. Quem é que nos criou? Você já sabe a resposta. Não foram os seres humanos que se criaram. E é interessante, eu sempre lembro desse clássico da literatura de Mary Shelley, Frankenstein, ou Frankenstein, enfim, que depois se tornou uma história meio macabra, uma história de terror, ou até meio pastelão, meio comédia, em alguns filmes e séries e desenhos. Mas, na realidade, eu já li na íntegra esse livro, e eu recomendo muito. Ele é um livro muito filosófico. E é um livro que foi escrito em uma época que os seres humanos estavam sendo alçados
a condição de centros do universo. Mais ou menos ali, em meio ao iluminismo, grandes filósofos estavam sendo colocados como pessoas relevantes, com pensamentos importantes, que se voltavam aos seres humanos, antropocêntricos. Mas Mary Shelley vai apontar nessa história de Frankenstein, ou Frankenstein, que o ser humano não consegue criar um outro ser. Se ele criar um outro ser, não vai ser 1% da perfeição da criação do nosso Deus. Pelo contrário, criaremos um monstro. E ainda por cima ele abandona a sua criação, o que Deus jamais faz conosco. Mas é claro que existem uma série de reflexões e críticas nesta obra. Eu estou dando aqui uma visão teológica. Talvez alguém pudesse dar uma visão apontando para uma crítica contra Deus e colocando Deus como criador no lugar do doutor Frankenstein, que vai fazer a sua criatura. Na verdade, o nome da criatura não é Frankenstein, quem criou a criatura na história, né? E Frankenstein, na verdade, vai ser o criador do monstro, que não tem nome e que sai por aí vagando, sem destino e sem alguém por ele. Eu penso diferente, eu penso que essa obra, ela traz assim um ponto bem interessante de refletirmos. Nós não somos nada se não tivermos como norte aquele que nos criou. Enfim, dá muito pano para manga, por isso que é uma obra universal, por isso que nunca perde a atualidade, por isso que nós poderíamos conversar aqui por horas a respeito dela, mas nós não faremos isso, porque o nosso foco é o terceiro artigo do credo. Voltando, percebemos que somos imprestáveis, era esse meu ponto, desculpem a viagem. Percebemos que somos imprestáveis porque não fomos nós que nos criamos, Deus que nos criou, Deus Pai que nos criou. Percebemos que somos imprestáveis, espiritualmente falando, porque não somos nós que nos redimimos, é Cristo quem nos redime. Percebemos que somos imprestáveis espiritualmente porque nem crer em Deus podemos. É Deus quem cria a fé em nós, dentro de nós, em Cristo, para sermos perdoados e salvos. É Deus quem mantém esta fé. Se não fosse Deus, estaríamos completamente perdidos. Se perguntarem o que você quer dizer com as palavras creio no Espírito Santo, Lutero vai dizer, você pode responder, creio que o Espírito Santo me santifica como o seu nome indica. Mas com que ele o faz ou qual é a sua maneira e seu meio para fazer isso? Resposta, por meio da igreja cristã, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e na vida eterna. No terceiro artigo do credo, nós temos em grande evidência, mais uma vez aparecendo, a palavra igreja. Igreja tantas vezes vilipendiada, atacada, tantas vezes mal utilizada, tantas vezes abusada por membros e especialmente por líderes. Mas é óbvio que a igreja que está sendo colocada aqui no terceiro artigo do credo não é uma denominação, não é um prédio, não é uma estrutura hierárquica, mas é a igreja de Cristo. Ele ilumina e incendeia os corações para que entendam a palavra e aceitem, se apeguem a ela e nela permaneçam. Um grande instrumento, portanto, que o Espírito Santo vai se utilizar para criar e manter a fé em nós é a palavra. A palavra que, segundo o Evangelho de João, é o próprio Cristo. Perceba que as pessoas da Trindade, elas têm funções principais, mas elas não andam solitárias, isoladas, elas estão juntas.
Pois ali onde não se prega Cristo, não há Espírito Santo que cria, chama e congrega a igreja cristã, fora da qual ninguém pode vir ao Cristo Senhor. A função do Espírito Santo é pregar Cristo, é apontar para Cristo. O Espírito Santo permanece com a santa comunidade ou cristandade até o dia derradeiro. Por meio dela nos busca e dela se serve para ensinar e pregar a palavra, mediante a qual realiza e aumenta a santificação, para que diariamente cresça e se fortaleça na fé e em seus frutos que ele produz. Fora da cristandade, porém, onde não está o evangelho, não há perdão, como também não pode aí haver santidade. Por isso, todos os que buscam e querem merecer santidade, não pelo evangelho e a remissão dos pecados, mas por suas obras, a si mesmos se expulsaram e se separaram dessa comunidade. Aqui, claro, Lutero está fazendo uma alusão e uma comparação à falsa igreja que existia em seu tempo, que ao invés de apontar para as obras de Cristo, apontavam para as obras humanas. Próximo destaque, ele diz: o Espírito Santo sempre tem de trabalhar em nós mediante a palavra e diariamente conceder perdão até que alcancemos aquela vida em que já não haverá remissão de pecados, mas pessoas inteiramente puras e santas, cheias de retidão e justiça, libertadas e isentas de pecado, morte e toda desgraça. Portanto, o que nós poderíamos dizer aqui? Que o trabalho que o Espírito Santo tem é muito árduo, é difícil, é contínuo, porque ele tem que lidar conosco. E ele tem que lidar conosco até o retorno de Cristo. E só por ele podemos permanecer na fé. E olha que nós somos cabeça dura. Nós não queremos. A nossa natureza humana não deseja. E por isso a luta espiritual que existe dentro de nós. Este é, portanto, o artigo que sempre deve estar e permanecer em vigor, porque aí vem aquela parte que eu havia dito para vocês. Porque a criação já é coisa feita, também a redenção já está realizada, mas o Espírito Santo leva avante sua obra sem cessar, até o último dia. Para tanto, institui na terra uma comunidade pela qual fala e faz tudo. Ora, o que é essa comunidade senão a igreja? Olhem a importância da igreja. Volta e meia, a igreja, a comunidade, a comunhão dos santos. É ali onde o Espírito Santo quer trabalhar de forma especial. Penúltimo destaque, Lutero diz: o credo é doutrina bem diferente da doutrina dos 10 mandamentos. E aqui ele vai começar a encerrar a sua explicação sobre o credo. Ele vai explicar um pouco mais, não a respeito do terceiro artigo, que já ficou, mas agora sobre o credo. O credo é doutrina bem diferente da doutrina dos 10 mandamentos, pois esta ensina o que nós devemos fazer, os 10 mandamentos, né? Aquela, a do credo, entretanto, nos diz o que Deus faz para nós e nos dá. Além disso, os 10 mandamentos estão inscritos no coração de todos os seres humanos, está aqui. Tanto que quando nós pecamos, nós não estamos cegos diante dessas nossas más ações. Sabemos, nos sentimos sobrecarregados, com o coração sobrecarregado. Quanto ao credo, nenhuma inteligência humana o pode compreender. Então, nós estamos estudando o credo, os 3 artigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Legal, bacana. Podemos compreender com nossa inteligência humana como isso tudo funciona? Não, não podemos. Somos limitados. Como alguém tão limitado pode conceber, conhecer na íntegra alguém que é ilimitado, devendo ser ensinado unicamente pelo Espírito Santo? Precisamos nos submeter, nos humilharmos, sabermos quem nós somos, falhos, imperfeitos, pecadores, limitados, que só podem crer pelo poder do Espírito de Deus. Por fim, Lutero conclui dizendo: a doutrina do credo traz puramente graça e nos torna íntegros e aceitáveis diante de Deus. Nos torna íntegros e aceitáveis
diante de Deus. Por quê? Por algo que nós fizemos? Não. Por tudo aquilo que Deus fez e faz. Por vocês, por mim, pela igreja. E assim nós podemos concluir este vídeo, concluindo a explicação do credo apostólico com o terceiro artigo do credo. Sei que levou mais tempo, mas também eram mais informações e eu creio que foi proveitoso para mim, assim como deve ter sido proveitoso para você. Fique na paz do Senhor, curta, comente e compartilhe este vídeo. Na quinta lançamos o próximo vídeo onde nós falaremos do Pai Nosso. Até a próxima.